Olá, tomaram posse nesta quinta-feira no Palácio do Planalto o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, e os ministros da Justiça, Eugênio Aragão, da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, e do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. As minhas primeiras palavras são dirigidas aos dois companheiros que deixam hoje o cargo de ministro. A Wellington César Lime Silva, eu agradeço pela disposição de integrar o meu governo. Compreendo sua decisão de preservar uma carreira de 25 anos no Ministério Público, em cuja continuidade eu desejo-lhe muito sucesso. A Guilherme Valder Moura Ramalho, agradeço pelo trabalho competente à frente da Secretaria de Aviação Civil. Nos últimos meses, tendo dedicado, como gestor público que é, ao grande desafio de garantir que os nossos aeroportos tenham o desempenho que o nosso povo necessita. Dou as boas-vindas aos companheiros que agora passam a se incorporar ao governo. Procurador da República há 29 anos, Eugênio José Guilherme de Aragão assume o Ministério da Justiça. Respeitado pelos demais procuradores, respeitado pelos tribunais em que atua, reconhecidamente isento em suas manifestações. Tenho certeza que Eugênio Aragão engrandecerá o Ministério da Justiça tanto quanto sempre engrandeceu o Ministério Público. Eugênio Aragão reforçará com seu perfil, características fundamentais de atuação deste Ministério: imparcialidade, firmeza e serenidade. O novo ministro encontrará sob sua mesa de trabalho uma agenda carregada de grandes desafios. Deverá tornar ainda mais efetiva a nossa política de proteção ao consumidor, assim como avançar na integração entre as políticas de segurança e no aperfeiçoamento da proteção das fronteiras, em parceria com as nossas Forças Armadas. Deverá dar sequência à valorização das Forças Federais de Segurança e a nosso esforço de enfrentamento às drogas. Peço que se dedique com determinação ao tema dos direitos individuais. Recomendo-lhe especial dedicação a uma de nossas maiores e mais importantes tarefas neste ano. Trata-se da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. O processo de organização está em estágio avançado, bem estruturado, contando, como eu disse, com a participação das nossas Forças Armadas. O ministro Aragão, sem sombra de dúvida, vai se somar a esse esforço e fazer dos Jogos Olímpicos 2016 e dos Jogos Paralímpicos um grande sucesso, dentro e fora do campo. Meu conterrâneo, deputado Mauro Ribeiro Lopes, assume a Secretaria de Aviação Civil. Esse é um ministério estratégico em um país com dimensão do Brasil, que depende da infraestrutura aeroportuária para sua integração, interconexão, troca de bens e serviços e, sobretudo, para tráfego de pessoas. Felizmente, ficou para trás o tempo em que nossos aeroportos eram serviços mal avaliados. Para fazer frente a um crescimento de 10% ao ano nos últimos anos,
Investimos muito em infraestrutura aeroportuária, fizemos concessões de 6 aeroportos e adotamos novos procedimentos e normas. Com isso, nós mudamos radicalmente o setor. E tenho certeza que vamos fazer a concessão de 4 aeroportos, Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, à iniciativa privada. Durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, devemos, ministro, garantir que os aeroportos atendam aqueles que vêm buscar no Brasil um momento de muita alegria, um momento também de congraçamento e de paz. Nós vamos continuar investindo. Nós vamos continuar investindo para interiorizar a malha aeroportuária brasileira, para que mais e melhores conexões sejam feitas entre os municípios do país. Missões que eu tenho a certeza o ministro Mauro Lopes saberá conduzir com eficiência e seriedade. Senhoras e senhores, ao longo da minha vida, eu aprendi a valorizar, a dar extrema importância e a respeitar os meus companheiros de luta e de jornada. Pessoas, para mim, muito especiais, que têm estado ao meu lado em todos os momentos. Durante as conversas para definir as mudanças que estou promovendo em minha equipe, eu pude perceber mais uma vez o privilégio de ter a meu lado um desses companheiros, o meu amigo Jacques Wagner. Com seu estilo pacífico, conciliador, Jacques é fundamental para o meu governo, como articulador, como parceiro para debater decisões e também como bom conselheiro. A partir de agora, estará ainda mais perto de mim na chefia do gabinete da Presidência da República. Permanecerá dessa forma muito integrado ao nosso processo interno de tomada de decisões. Queridos amigos, queridas amigas, todo mundo sabe que as dificuldades, muitas vezes, costumam criar grandes oportunidades. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. Uma pessoa que, além de ser um grande líder político, é um grande amigo e um companheiro de lutas e de conquistas. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. É com isso que eu conto. Conto com sua incomparável capacidade de olhar nos olhos do nosso povo e de entender esse povo, de querer o melhor para esse povo e também de ser entendido e por ele amado. A sua presença aqui, companheiro Lula, prova que você tem a grandeza dos estadistas e a humildade dos verdadeiros líderes.
prova que não há obstáculos à nossa disposição de trabalhar juntos pelo Brasil. A disposição do querido companheiro Lula de fazer parte do meu governo mostra como estão e sempre estiveram enganados aqueles que sempre, nos últimos 5 anos e alguns meses, apostaram na nossa separação. Nós sempre estivemos juntos, pois temos em comum algo extremamente importante, que é a consciência de um projeto para o Brasil, um projeto extremamente generoso para o Brasil, que olha, sobretudo, para o seu povo, para aquela parcela do povo que é a mais sofrida, que sempre foi a grande maioria da população excluída dos benefícios da riqueza desse imenso e maravilhoso país. Nós sempre estivemos perto. Eu tenho orgulho de ter trabalhado como ministra-chefe da Casa Civil e antes ministra de Minas e Energia do presidente Lula, nos 8 anos que ele comandou o Brasil. Nós sempre estivemos do mesmo lado. E a partir de agora, novamente trabalharemos lado a lado. Sempre lutamos pelos brasileiros. Governamos pensando no melhor para os brasileiros. Pelos brasileiros, nós estamos juntos outra vez. O Brasil enfrenta hoje dificuldades econômicas e políticas. E nesse momento eu não quero e não posso prescindir de ninguém. Nesse momento, temos de estar juntos pelo Brasil. Eu, Lula, nossa base política, nossa base social e mesmo os opositores que também querem o melhor para o país. Podemos todos agir em conjunto para superar a crise econômica e deixar para trás a paralisia causada pela crise política, sem que de ninguém se exija abdicar de ideias, convicções e anseios eleitorais. Estamos determinados a promover o reequilíbrio fiscal, a reduzir a inflação, com o mesmo empenho que atuamos em favor da recuperação do emprego e da retomada do crescimento. Meu governo terá ainda melhores condições para fazer isto, para recolocar o Brasil nos trilhos com Lula a meu lado. Juntos, nós todos aqui presentes, principalmente os ministros, o presidente Lula, os ministros, o Eugênio Aragão, o Mauro Lopes, o Jacques Wagner, ministros que tomam posse, e todos os ministros do governo, toda a nossa base social e política. Nós teremos mais força de superar as armadilhas que jogam em nosso caminho aqueles que, desde a minha reeleição em 2014, não fizeram outra coisa que tentar paralisar o meu governo, me impedir de governar ou
me tirar o mandato de forma golpista. Nós estendemos a mão para todos aqueles que, repito, querem o bem do Brasil. Não exigimos nada a não ser o diálogo e a ação concertada. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos. Senhoras e senhores, nós vivemos um momento ímpar em nossa história. Um momento em que o combate à corrupção tem sido realizado sem imposição de qualquer obstáculo por parte do governo federal. Mas também um momento em que temos de reafirmar a centralidade dos direitos individuais, da normalidade institucional e da soberania da Constituição. Somente haverá justiça com respeito rigoroso a princípios orientadores de sua execução, em especial a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de qualquer cidadão. A justiça, o combate à corrupção, sempre é mais forte e digno quando respeita os princípios constitucionais. A justiça será tão mais forte e digna de respeito quanto mais seus agentes agirem com retidão e qualificarem suas decisões com serenidade, discrição e impessoalidade. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas, e eu repito, a Constituição aviltada. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria Presidência da República são violadas. O Brasil não pode se tornar submisso a uma conjuração
que invade as prerrogativas constitucionais da Presidência da República. Não porque a Presidenta da República seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque, se fere prerrogativas da Presidência da República, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram a gente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura, e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio total e integralmente todas as versões um pouquinho. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a Presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. Interpretação desvirtuada, processos equívocos, investigações baseadas em grampos ilegais, não favorecem a democracia nesse país. Quando isso acontece, fica nítida a tentativa de ultrapassar o limite do Estado democrático de direito, de cruzar a fronteira que é tão cara para nós que a construímos, que lutamos por ela, que resistimos, a fronteira com o estado de exceção. Nós estamos, sim, diante de um fato grave. Uma agressão, não à minha pessoa, uma agressão à cidadania, à democracia e à nossa Constituição. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e de manifestação. Eu sei também quanto foi difícil conquistá-la. Eu tenho defendido e sempre defenderei a busca da verdade e os princípios necessários para construir cada vez mais uma sociedade, um governo, um país livre da corrupção. Eu quero deixar claro que isso
não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Nossa obrigação é enfrentar esta situação que ameaça degradar a Constituição e a Justiça por ofender seus princípios. Devemos combater esse ambiente que eletriza artificialmente o país e deixa a população em estado de permanente sobressalto. Não interessa às brasileiras, não interessa aos brasileiros um ambiente que imobilize e que paralisa o país. Não interessa aos brasileiros e às brasileiras um ambiente que impede o funcionamento normal das instituições. Nem tampouco interessa, muito menos ainda ao país, o ambiente que paralisa, que impede a retomada do crescimento e a geração de empregos. Eu sou uma pessoa otimista. Sou otimista, sim, e acredito na justiça do meu país. Sei que em qualquer situação, muitos magistrados nossos, muitos ministros de tribunais, muitos ministros de cortes serão corretos na defesa das suas prerrogativas, das suas tarefas e, principalmente, da proteção dos nossos direitos. Os nossos magistrados e ministros julgam e continuarão julgando com serenidade e isenção, com base em provas efetivamente apresentadas conforme a lei. Para o bem do Brasil, todo esse barulho, que não é a voz rouca das ruas, mas é uma algaravia advinda da excitação de pré-julgamentos, ela deve acabar, pelo bem do Brasil. Deve dar lugar à tranquilidade que conduz não só à paz social, mas também a vereditos qualificados e justos, e a um ambiente de preservação e fortalecimento das instituições democráticas, nas quais os princípios do direito e o respeito às liberdades individuais vão emergir vitoriosos desses tempos, algumas vezes difíceis e insensatos. Há um Brasil que luta contra a corrupção. Há um Brasil que respeita os direitos individuais. Há um Brasil das instituições democráticas. Esse Brasil que luta contra a corrupção, respeita as instituições democráticas e os direitos individuais, está comprometido com o crescimento e com a inclusão de todos os cidadãos. E esse Brasil conta com o meu trabalho e a minha determinação. Em nome de vocês, ministros, e dos nossos ministros hoje empossados, eu digo que ele conta com o nosso trabalho e com nossa determinação. Sejam bem-vindos, novos ministros. Mãos à obra. Seja bem-vindo, ex-presidente Lula. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.
Essa foi a cerimônia de posse do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos ministros da Justiça, Eugênio Aragão, da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes, e do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. Durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação e o trabalho dos agora ex-ministros Wellington Silva e Guilherme Ramalho. Ainda em discurso, a presidenta deu boas-vindas aos novos ministros e, citando especificamente a Secretaria de Aviação Civil, lembrou que o governo vai fazer a concessão de 4 aeroportos de olho nas Olimpíadas 2016. Dilma também falou do privilégio de ter ao seu lado o ministro Jacques Wagner e o ex-presidente, agora ministro, Luiz Inácio Lula da Silva. A presidenta também destacou a experiência de Lula, nas palavras dela, o maior líder político do Brasil. E disse que conta com sua identidade com o povo brasileiro para vencer os desafios do governo. Dilma também afirmou que o governo irá seguir na luta pela retomada do crescimento econômico, o combate à inflação e a preservação dos empregos no país. A presidenta repudiou a divulgação de conversa telefônica dela com o novo ministro da Casa Civil, Lula. De acordo com a presidenta, o grampo viola direitos constitucionais e lembrou que golpes começam assim. Segundo a presidenta, o fato vai ser apurado até as últimas consequências, porque é preciso saber qual a motivação e se há legalidade na gravação e divulgação da conversa dela com o ex-presidente Lula. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.